Falar sobre algumas coisas pessoais que eu tenho vivido, porque não foi à toa, foi de Deus esse tempo aqui, eu estar aqui para poder ministrar para vocês sobre esse tema. Porque esse tema é algo que nos últimos anos eu tenho vivido intensamente. Na realidade, a gente acha que pode até dizer que no meio cristão, a gente ouve aqui na nossa igreja, até às vezes em tom de brincadeira, né? A gente fala isso, cara, descansa no processo, estou no meio do processo, é processo para cá, para lá. E eu estou grato a Deus porque tenho o privilégio de compartilhar também algumas coisas da minha vida com você. Porque a vida, na verdade, é feita de ciclos, né? A vida é feita de fases, de processos. A gente entende que esse é um rumo natural das coisas. A gente cresce, a gente nasce, a gente vive a nossa primeira infância, vai crescendo, chegando na nossa adolescência, depois na nossa juventude e na vida adulta. Então, a gente percebe que a vida é feita de fases, a vida é feita de ciclos, né? E dentro de cada um desses ciclos, nós vivemos as nossas fases de crescimento. Nós vivemos os nossos processos em cada um deles. E alguns deles são difíceis, outros são mais fáceis, mas a vida é feita de fases, a vida é feita de ciclos. Dentro da adolescência, por exemplo, eu acho que você que está aí do outro lado pode lembrar ou ter vivido várias situações, né, que você teve que aprender a lidar na escola ali com a zoeira. Talvez você foi o cara que recebeu muito bullying e talvez você foi o cara que fez bullying com muita gente. Eu me lembro de quando eu era adolescente, eu era muito zoado por ser magrelo, era chamado de magrelo pra caramba, assim. As pessoas zoavam da minha voz, zoavam do meu cabelo, zoavam da minha timidez, eu era um adolescente meio tímido, assim. Enfim, um monte de coisas. E eu tive que aprender a trabalhar com isso, tive que aprender a lidar com essas coisas, né? E eu acho que a maioria de vocês já devem ter vivido isso também. Devem ter vivido situações ali que você teve que engolir o choro e aprender a lidar com aquela pressão, aprender a lidar com aquela situação. Então, dentro de cada fase da nossa vida, a gente vai vivendo, né, algumas etapas importantes que vão forjando a gente, vão transformando a gente no que a gente vai se tornando e no que você é hoje. E o processo que a gente vive hoje, apesar de quase todos aqui, eu já estou um pouquinho mais velho, cheio de cabelos brancos, mas ainda sou um jovem. Eu tenho muito do que viver ainda, muito do que aprender ainda, muito do que construir na minha vida. Então, cada fase que a gente vai vivendo, e não importa qual ela seja, a gente vai vivendo processos de amadurecimento. As coisas servem para isso, né? Os processos servem para isso, as fases da vida servem para isso. A gente sempre está em fase de crescimento, né? Até mesmo, não importa a idade que você tem hoje, você com certeza tem muito do que viver. Talvez você está ouvindo essa ministração e não no sábado especificamente, você já é um adulto. Quero dizer para você que também Deus está fazendo ainda e vai fazer muita coisa na sua vida. Então nós vivemos as fases para viver também amadurecimento. As pressões vêm para fazer a gente amadurecer, para a gente viver um amadurecimento constante da nossa vida como um todo. Então, a cada fase que a gente vai avançando, cada experiência que a gente vai tendo, elas vão gerando amadurecimento em nós. E na vida espiritual não é diferente. Na vida espiritual acontece da mesma forma, né? Eu quero ler com você 1 Coríntios 13, 11, onde o apóstolo Paulo fala isso. Olha, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Agora que me tornei um homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Então, esse texto mostra pra gente isso que eu acabei de mencionar, né? Paulo diz que no começo da caminhada nós somos como uma criança, mas a gente com o tempo vai amadurecendo, vai aprendendo com as nossas experiências em Deus, vai aprendendo com as nossas experiências de vida, a gente vai se alimentando da palavra. E isso vai amadurecendo a nossa vida espiritual, a fim de nos tornarmos a estatura de Cristo. Esse é o objetivo central do processo de Deus. Esse é o objetivo central do processo de santificação, que é te transformar à imagem de Cristo. E uma outra coisa interessante que a gente pode ver desse texto é que ele vai falar que ele deixa para trás as coisas de menino. Deixar para trás, o fato de deixar para trás é uma chave importante. Deixar para trás é uma chave que é uma resposta nossa, é um sinal de uma resposta nossa.
É eu e você, somos nós que deixamos as coisas para trás e fixamos novos alvos, fixamos novos caminhos. Então, existe uma parte, existe uma responsabilidade. Existe uma responsabilidade nossa de procurar, de ir para trás desse amadurecimento, né? Esse amadurecimento é deixar para trás coisas que não convêm mais, meninices, coisas que deveriam já ter deixado a nossa vida na nossa adolescência. Então Deus te chama hoje para viver um amadurecimento. Deus te chama hoje para viver um processo intenso de amadurecimento.